Fala pessoal, eu sou o Gabriel do canal Além do Código. No tutorial de hoje vocês vão aprender a como fazer um slider show, tá? Esse slider show ele é feito apenas com HTML e CSS, não tem JavaScript e não tem programação, tá? Nesse mini projeto, tá? Então chega de enrolação e vamos logo pro tutorial. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é já as nossas imagens, né? Então já tenho as minhas 4 imagens aqui. Se você quiser, você também até pode ter mais, né? Vai depender muito do seu projeto, mas eu aqui vou estar usando 4 imagens. Então, primeiro, eu vou criar um novo arquivo, vou criar um arquivo HTML, tá? Então aqui eu posso dar um HTML5 para criar nossa estrutura aqui, tá bom? Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para a construção desse projeto, eu vou criar uma div, tá? Essa div, ela vai ter um class chamado de slider. E essa div, meio que não, né? Será a nossa div principal da nossa aplicação. Então, dentro dela, a gente vai colocar todos os elementos que a gente precisa para fazer a construção desse projeto. Então, a gente vai colocar as imagens, a gente vai colocar os regions buttons, a gente também vai fazer aquela barra de navegação, então todos esses elementos a gente vai colocar aqui dentro dessa div, beleza? Então a segunda coisa que eu vou fazer é criar uma outra div. Essa outra div, ela vai receber um class de slides, tá? E dentro dessa div, eu vou colocar todos os meus slides, né? Que são as minhas imagens, no caso. Então eu vou colocar aqui dentro dessa div todas as minhas imagens, e eu vou também colocar uns radials buttons, tá? Que calma que daqui a pouco eu já até explico melhor para vocês. Então, inclusive, primeiro eu já vou até colocar esses radial buttons. Então, aqui eu posso dar um input radial, tá? E esses radial buttons, pessoal, é aquelas bolinhas, sabe aquelas bolinhas que quando você clica, você seleciona, né? Ó, então, vou até vir aqui, ó. São essas bolinhas aqui que quando você clica, você seleciona, tá? É basicamente isso, esses Regions Buttons. Então aqui eu vou colocar 4 Region Buttons, tá? E aí, ó, vou até dar uma olhada lá no site de novo. Ó, então, ó, essas bolinhas aqui, tá? Então tá dando também esse bug, tá? Que tá selecionando todos, e ele não pode selecionar todos, ele tem que selecionar apenas um, tá? E calma que a gente já vai resolver isso. E pessoal, eu coloquei 4 input radios, né? 4 region buttons, porque nós temos 4 imagens. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que atribuir um nome para esses regions buttons. Então, ó, eu vou selecionar todos eles, dando um alt click, e vou colocar um radial tracinho btn. E esse nome, esse name, né, esse atributo, ele basicamente serve para meio que falar assim, ó, para esses inputs radios, ó, esses inputs radios, eles são todos da mesma família, tá? Eles são tudo do mesmo agrupamento, é meio que nesse sentido, tá? Pense assim, porque aí acontece que, ó, a gente só vai poder selecionar um, tá? E é exatamente isso que a gente quer. A gente não pode selecionar todos, a gente tem que só selecionar um. E para a gente fazer isso, a gente identifica aqui falando que todos eles são do mesmo agrupamento através desse name, tá bom? E aí outra coisa que eu vou ter que fazer é atribuir um ID para cada input radio. Então eu vou colocar aqui radio, tá? Para todos esses. Então para o primeiro input radio, eu vou colocar um radio 1. Para o segundo, radio 2. Terceiro, radio 3. E depois o radio 4, tá bom? Então, beleza. Agora, a outra coisa que eu vou fazer eu vou colocar todas as imagens, tá? Então, primeiro, eu posso dar uma div e vou colocar um class de slide. E, pessoal, para a gente colocar as imagens, eu vou ter que colocar primeiro uma div e depois dessa div eu vou colocar a imagem, tá bom? Então, antes eu vou ter que colocar uma div para colocar dentro as imagens. Então, aqui então eu posso dar um image, e aqui dentro desse image eu vou colocar um ponto barra image1, que é a minha primeira imagem. E eu vou fazendo isso para todas as minhas outras imagens, tá? Então aqui a gente troca para image 2, image 3 e image 4.
Então, se eu for vir aqui no nosso site, no meu site, vocês percebem aqui, ó, todas as imagens, elas já estão aqui na minha tela, beleza? Outra coisa que eu vou ter que fazer, né? Vocês viram que eu coloquei uma div que recebe um class de slide e depois coloquei a imagem e eu tive que colocar 4 divs porque a gente tem 4 imagens, não foi? Então, dentro dessa div aqui, eu vou colocar uma outra classe chamada first, tá? E essa div, ela recebeu 2 classes porque a gente precisa disso, né? Para nós conseguirmos identificar que esse é o nosso primeiro slide, tá? Então, lá no CSS, vocês vão até entender melhor o porquê disso, tá? Mas, basicamente, é para a gente conseguir identificar que esse é o nosso é a nossa primeira imagem, e vai começar por ela, beleza? Então, aqui, eu vou criar agora fora dessa div slides, dessa div aqui, porque essa div slides a gente já acabou, que ia receber todas as imagens e esses inputs radials, tá? Então, agora, fora dela, no caso, dentro desse slider, eu vou criar uma outra div, tá? Essa outra div vai receber um class, a classe que ela vai receber vai ser um navigation bar, tá? Navigation bar, por quê? Porque ela será a nossa barra de navegação. Essa barra de navegação que eu tô falando são essas bolinhas aqui, tá? Então, essa div vai basicamente servir para isso. Então, o que a gente vai fazer? Dentro dessa div, a gente vai colocar várias tags labels, tá? Essa tag aqui, ó, várias tags labels. Porque a tag label, ela representa uma legenda para os nossos region buttons, tá? Ela representa uma legenda para os nossos region buttons. Então, eu vou só dar uma copiada e colada aqui e vou colocar um valor aqui dentro deles. Vou colocar botão 1. E aqui nesse, eu vou colocar um botão 2, tá bom? Então, a forma que o HTML ele identifica para saber qual é a legenda de cada region button através desse atributo for, tá bom? Então, dentro desse atributo, eu coloco o ID de cada region button. Então, por exemplo, para o botão 1, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ID do region button 1, tá bom? Então, aqui eu posso colocar region 1. E agora pro region button 2, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ID do region button 2 aqui dentro dessa minha label, tá? Que é do botão 2, beleza? Então, se eu até vim aqui no site, né? Se eu até vim aqui no site, vocês percebem que, ó, quando eu clico aqui em botão 2, ó, o 2, ele é selecionado. O segundo botão aqui, o segundo region button, ele é selecionado. E quando eu clico no botão 1, ó, o region button 1, ele é selecionado. Por quê? Porque, repetindo de novo, a tag label, ela representa legendas para nossos inputs radials, tá? Então, a partir do momento que eu clico no botão 2, o input region 2, ele vai ser selecionado e o HTML ele vai identificar que esse botão 2 é a legenda para esse input region 2 através do atributo for, tá? Então, a gente coloca o ID do input region 2 para dentro desse for, beleza? É basicamente isso. Então, eu posso ir fazendo isso para todos os meus outros inputs radials, tá? Para todos os nossos outros region buttons. Então, aqui eu troco, né? Em vez de 2, eu coloco 3. Então, coloco aqui botão 3. Ao invés de 2 aqui, eu coloco 4 e coloco 4 aqui. Tá? Então, se eu voltar aqui no meu site, olha que interessante, eu vou clicar no botão 4. Então, ó, foi o region button 4 foi selecionado. No 3, o 3 foi selecionado e assim por diante, pessoal. Então, eu acredito que a parte do nosso HTML a gente já acabou, tá? Então, o que eu vou fazer agora é partir para o meu CSS. Então, aqui em cima, eu posso dar um link CSS, né? Link CSS. Então, dou um Ctrl click, que ele já cria um arquivo CSS para mim, beleza? Então, no meu arquivo CSS,
A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o body, tá? E o body basicamente é esse carinha aqui, né? A gente vai selecionar todo aqui a nossa aplicação. Então, primeiro, eu vou dar um margem zero, tá? E eu vou dar esse margem zero para tirar todas as margens que já vem por padrão no meu HTML, beleza? Então, aqui, ó, é que aqui não deu para ver, mas, ó, se eu tirar essa margem aqui, olha o que acontece, né? Você percebe que ele já vem com uma margem? Aqui, até aqui, ó, a imagem ela não fica colada, né? Tem um espaçamento em branco ali. E a partir do momento que eu dou um margem zero, eu vou tirar todas as margens que já vem por padrão no meu HTML, beleza? Então, a outra coisa que eu vou fazer é... Eu já tirei o margem, então eu vou tirar o padding, tá? Eu vou tirar o padding também. E agora eu vou dar um height de 100 viewport height. E agora, o que eu vou fazer é mudar a cor de fundo da minha aplicação, né? Aqui tá branco, mas eu não quero que fique branco, eu quero que mude essa cor. E para mudar essa cor, o que eu vou fazer? Eu vou dar um background, linear gradient e colocar mais esses códigos aqui. Isso, pessoal, basicamente é que eu estou mudando a minha cor de fundo, tá? E eu estou colocando um degradê nele, tá? Então eu estou colocando um degradê que vai dessa cor, desse azul para esse verde. Então se a gente for aqui na minha aplicação, ó, na nossa aplicação no site, até já deu uma mudada. Só que é claro, é que como essas imagens estão muito grandes na tela, não dá para ver direito, né? Mas como você pode ver, foi tudo aplicado certinho. Então, basicamente, o que significa esse 72DG ou DEG, né? Basicamente, ele serve para rotacionar um elemento. Então, se você for ver aqui, ó, então ele deu, nesse exemplo do Developer Mozilla, olha, então ele deu um Transform Rotate de 45 DEG. Então, ó, ele deu uma rotacionada, serve pra gente meio que mudar a direção do nosso elemento, tá bom? Então aqui é tipo 72 graus, tá? Então é como se fosse assim, é 72 graus. E os 72 graus, ele basicamente vem daqui, sabe? Onde está meu mouse. Então ele vem de cá pra cá, ó. Tá? Então ele vem daqui pra cá. É basicamente isso que acontece. Tá? Então aconteceu que primeiro a gente colocou essa cor azul e depois a gente colocou esses 10%. Por que a gente colocou esses 10%? Porque a gente quer que a cor azul ela comece daqui, mais ou menos onde está meu mouse. Se a gente colocasse 0%, por exemplo, ele ia começar bem aqui, ó, bem do comecinho, bem do início. Mas como eu coloquei em 10%, ele vai um pouco mais para cá, tá? E aí depois a gente selecionou uma cor verde e colocou 99%. Por quê? Porque a gente quer que essa cor verde venha até aqui no finalzinho, beleza? E basicamente esse height eu coloquei 10, tá pessoal, mas é 100. Mas esse height de 100 viewport height, ele serve para pegar toda a altura da tela do navegador, tá bom? É basicamente isso para que serve, né? O viewport height, ou seja, tudo que você vê na tela do seu navegador. Então, beleza. A outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar aquela minha div slider, tá? E nessa minha div slider, eu vou selecionar um width de 800 pixels, tá? Então, um width de 800 pixels e vou colocar um height de 500 pixels, porque então a largura dessa div slider, que contém todos os elementos necessários, né, pra gente construir esse slider, então vai receber esses valores aqui, beleza? Então, se a gente for ver aqui no nosso site, né, vocês percebem que as imagens estão uma embaixo da outra, né? E só que eu não quero que aconteça isso, né? Eu quero que as imagens fiquem um do lado da outra, porque o slider em si, o slider show, eles ficam com as imagens um do ladinho da outra, né? Então, para isso, eu vou selecionar a minha div slides, que é a div que contém todas as nossas imagens, tá? Eu vou pegar ela e vou dar um display flex. Então, dando um display flex, eles vão ficar tudo um ao lado da outra, tá? Só que a gente vê que continua tudo bugado, né?
As imagens sim estão do lado da outra, só que era exatamente isso que eu queria, só que continua meio bugado, porque eu preciso esconder essas imagens, né? Eu preciso que todas essas imagens aqui, ó, eu preciso que elas sejam escondidas e que não tenha essa nossa barra de rolagem. Porque, como eu já tinha mostrado no começo da aula, a gente tem que ter aquele efeito de que tá mostrando uma imagem, então a gente vai ter que esconder todas essas outras, né? Então, para isso, o que que eu vou fazer? Aqui no meu slider, eu vou dar um overflow hiding, tá? Eu vou dar um overflow hiding, porque quando eu dou um overflow hiding, olha que interessante, todas aquelas nossas imagens, elas saíram, né? Então, dando esse overflow hiding, aquelas imagens, elas são cortadas, ou seja, elas basicamente desaparecem, né? E elas desaparecem por quê? Porque aquelas imagens ultrapassaram essa nossa essa nossa largura de 800 pixels e essa nossa altura de 500 pixels, tá? Então, a partir do momento que os elementos que a gente coloca, elas ultrapassam a largura e a altura que a gente definiu, né? Então, quando a gente dá um overflow hiding e aqueles elementos eles ultrapassam a largura e a altura, acontece que o conteúdo ele é cortado, né? E nenhuma barra de rolagem é exibida. Então, se eu vim aqui, ó, no Developer Mozilla e vim aqui na documentação do Overflow, olha que interessante, ó. A propriedade Overflow especifica quando o conteúdo de um elemento de nível de bloco deve ser cortado, exibidos com barra de rolagem ou se transborda do elemento. No nosso caso, ó, deve ser cortado. Então, no nosso caso, ele vai ter que ser cortado, né? Então, se eu até vim aqui, ó, valores, hidden, o conteúdo é cortado e nenhuma barra de rolagem é exibida, que foi o que aconteceu ali com a gente, né? Lembra que até deu aquela barra de rolagem que a gente ia rolando aqui e aparecendo as outras imagens? Então, ele meio que tirou essas barras de rolagens, tá? Então, se eu até vim aqui no exemplo que a documentação dá, ó, primeiro, ele vem com o overflow, ele vem com esse visible, né, que é um valor padrão. Então, quando você tem, ó, uma div, né, pensa isso daqui como se fosse uma div. Então, quando você tem uma div e esse conteúdo que está dentro dele ultrapassa essa box, a partir do momento que a gente dá o overflow hiding, ó, aquele conteúdo que ultrapassou a box, ó, lembra aqui, ó, esse conteúdo aqui que ultrapassou a box, quando a gente dá um overflow hiding, ele desaparece, ele some. E foi, pessoal, a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, aquelas nossas imagens estavam ultrapassando essa nossa largura de 800 pixels, essa nossa altura de 500 pixels, e quando a gente deu um overflow hiding, puf, eles foram cortados, né? Então, eles desapareceram. Então, é basicamente isso. Então, agora o que eu vou fazer é deixar esse meu conteúdo centralizado na tela. Para eu fazer isso, é só eu dar um display flex, tá? Então, eu dou um display flex, dou um justify content center, porque aí ele se alinha. Calma aí que deu um bug, não sei por que deu esse bug. Assim, pessoal, esse bug deu porque eu coloquei aqui nesse slider. Não é no slider que a gente tem que colocar, a gente tem que colocar no body. Então, eu dou um display flex, um justify content center, porque aí, ó, o que acontece? Acontece que, dando um justify content center, ele se alinha no eixo X, tá? Então, agora é só eu dar um align items de center, e dando align items de center, o conteúdo ele vai se mover aqui no eixo Y. Não se moveu, né? Porque eu coloquei o Align Item Center aqui de novo. Não sei porquê, pessoal, tô louco. É nesse body que a gente tem que colocar. Então, ó, que interessante, ele se moveu aqui no eixo X e no eixo Y, tá bom? Então, agora outra coisa que eu vou fazer, eu vou estilizar a minha barra de navegação, tá? Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou dar um ponto navigation bar, eu vou selecionar minha div navigation bar e eu vou dar primeiro um position absolute, tá? Então, eu vou dar um position absolute, vou dar um bottom de 20 pixels e aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou dar um left de 50%, tá? Left de 50% e vou dar um transform translate de menos
50%. Esses dois códigos, basicamente, eles servem para eu mover a minha barra de navegação ao centro da tela, tá? Daquela nossa imagem. Então, olha o que acontece. Os nossos elementos, ó, eles se alinharam aqui ao centro, só que fazendo isso acontece um problema, né? Porque o certo era que essa minha barra de navegação, ela ficasse bem aqui no centro e na imagem, né? Aqui já está no centro, só que acontece que ele não está aqui na imagem, né? Esse problema acontece por quê? Porque o Position Absolute, ele serve para que você posicione, ó, o Position Absolute ele serve para que você posicione um elemento em qualquer lugar da sua tela, tá? Só que eu quero que esse bottom de 20 pixels, ele seja aplicado dentro da minha imagem, né? Eu não quero que ele seja aplicado para minha tela toda. Então, para a gente resolver isso, o que eu vou fazer? Aqui no meu slider, eu vou dar um Position Absolute também, né? Eu vou dar um Position Absolute. E quando eu dou um Position Absolute, olha o que acontece. Aí sim, ele vai ser aplicado tudo aqui certinho dentro da minha imagem. Por quê? Porque, lembra, ó, quando eu dou um Position Absolute, acontece que o elemento ele pode ficar posicionado em qualquer lugar da minha tela. Só que quando eu também dou um Position Absolute na div Py, acontece que esse elemento ele só vai poder ser posicionado dentro da minha div Py, né? Então, ela só vai poder ser posicionada apenas dentro da div Py e ela não vai mais poder ser posicionada na minha tela inteira, tá? Então, o bottom de 20 pixels, ele foi aplicado aqui certinho, né, dentro da div Py, que essa imagem não foi mais aplicada aqui. Outra coisa que eu vou fazer também, tirar esses regions buttons que já tá me incomodando, tá? Então, para tirar eles, é só eu dar um input. Então, eu dou um display none, porque dando um display none, a gente faz com que a gente tire um elemento da nossa tela. É basicamente isso. Então, você percebeu que, né, antes até estava meio bugado, mas aqui até ficou tudo melhor, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer é estilizar aquelas barras, né, para ficar aquelas bolinhas. Então, primeiro, eu vou apagar, tá? Eu vou apagar esses elementos aqui, esses conteúdos que estão dentro da minha label, que é esse botão 1, botão 2, botão 3, porque eu coloquei eles aqui só para ficar melhor a visualização, né? Só mais por questões de didática mesmo, para eu explicar para vocês, para ficar visivelmente melhor para vocês, tá? E também outra coisa que eu vou fazer, que eu acabei esquecendo aqui, é basicamente criar uma classe, né? Que eu acabei não fazendo isso sem querer. Então aqui eu posso dar um manual btn, tá? Esse vai ser o nome da nossa classe, e a gente vai estilizar eles. Então aqui eu também posso dar um ponto manual btn, e aqui o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar um border, tá? E eu vou, não, border radius não, border. Então eu vou dar eu vou criar uma border com 2 pixels, que vai ser, vai ser sólida, e vai receber uma cor de branco, tá? E ao mesmo tempo eu vou dar um padding de 10 pixels. Então, border, tá? E um padding de 10 pixels. Então, como a gente pode ver, olha que interessante que vai acontecer. Ó, já apareceu aqui na nossa tela, né? Então, outra coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma arredondada neles, dando border radius de 20 pixels. Eu também vou dar um cursor pointer, para quando a gente passar o mouse em cima, fazer com aquele efeito daquela mãozinha, né? Dessa mãozinha aqui, tá? Então a gente já deu um border radius, então ele ficou um pouquinho mais arredondado, só que ainda tá meio bugado, né? Se vocês forem ver. Então o que eu vou fazer? Para meio que tirar esse bug, eu vou ter que dar um display flex nesse meu navigation bar, tá? Nessa minha div navigation bar, que é a div que tá guardando todas as labels. Então fazendo isso, a gente vai dar uma alinhada melhor, né? E dando uma alinhada melhor, ele vai sair esse bug. É basicamente isso, tá bom? Então agora eu vou dar um espaçamento entre essas bolinhas, tá? Eu vou dar um espaçamento entre essas bolinhas. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse meu manual btn, que é a classe
né, de cada label. Então aqui eu posso dar um ponto manual btn. Então eu vou dar dois pontos not. Então vou dar aqui um last shield, tá bom? Então aqui eu vou dar um margin right de 40 pixels. Então, olha que interessante que vai acontecer a partir do momento que eu faço isso, ó. Eles já espaçaram, né? Só que agora eu sei, né? Você deve estar se perguntando assim, beleza, Gabriel, mas que é isso, né? Not last shield, o que significa isso? Então tá, pessoal, vamos com calma, né? Então primeiro a gente deu esse ponto manual btn, que para selecionar essas tags labels. Então, a gente deu um not last shield. Primeiro, pensa aí, o que significa last shield? Qual é a tradução? Last shield. A tradução de last shield é o último filho, né? Então, eu até vim aqui na documentação do Developer Mozilla, Last Shield. Então, olha que interessante. A pseudoclasse Last Shield, ela representa qualquer elemento que é o último filho de seu elemento pai, tá? Então, eu vou até vir nesse exemplo que eles deram aqui, ó. Então, percebe esse conteúdo HTML aqui. Então, ele tem uma lista UL e tem várias LIs que tem esses conteúdos aqui dentro, não tem? Então, aqui no CSS, o que eles fizeram? Eles deram um LI, dois pontos, last shield, background color lime. Ou seja, o último filho, o que vai acontecer com o último filho do elemento? Ele vai receber um background color desse verde. Então, é basicamente isso que acontece. Então, ele só vai estilizar o último filho. E foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que a diferença é que eu dei um not. Ou seja, o último filho desse manual btn, ele não vai receber um margin right de 40 pixels, tá? Então, ó, o último filho, ele não vai receber, por isso desse not, porque ele não vai receber um margin right de 40 pixels, tá bom? Então, ó, o primeiro ele recebeu o margin right, o segundo ele recebeu o margin right de 40 pixels, o terceiro recebeu e o último ele não recebeu, tá? E até que se a gente, ó, imagina, então vamos apagar aqui, e se a gente desse um margin right, margin right de 40 pixels, vocês até iam perceber, ó, que ia dar uma bugada, porque aqui ele recebeu o margin right de 40 pixels, o último filho ele recebeu. E quando o último filho ele recebe, dá esse bugzinho, tá? Então é basicamente para isso que serve esse not last shield, porque o último filho ele não vai receber um margin right de 40 pixels. Então é isso, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um efeito nessas bolinhas, né? Então quando eu passar o mouse em cima das labels, eu quero que dê um efeito. Então eu vou dar um manual btn rover, né? Então quando a gente passar o mouse em cima, ele vai receber um background de branco e também vai receber um transition de 0.4 segundos, né, que são 400 milésimos. Então, olha que interessante. Então, a gente passou o mouse em cima, ó, ele vai fazer esse efeitozinho branco e vai dar uma transição, tá bom? Então, beleza. O que eu vou fazer agora é basicamente nessa minha div slides, nessa minha div aqui, ó, eu vou até cortar ela e vou colocar ela aqui no final, tá? Pra ficar melhor pra gente. Então, o que eu vou fazer dentro dela? Eu vou dar um width de 400%, tá? Isso, é um width de 400% e vou dar um height, de 100%. Então, vamos ver a mudança que vai dar, né? No caso, ainda não deu pra perceber nenhuma mudança, né? Mas eu vou explicar pra você o porquê desse width de 400%. Esse width de 400% ele vai ser fundamental, porque se a gente colocasse um width de 100%, né? Se a gente colocasse aqui um width de 100%, estaria aparecendo na tela as nossas 4 imagens de uma vez só, tá? Agora, colocando as 400%, irá aparecer apenas uma imagem de cada vez,
tá? Então, no final da nossa aplicação, né, se a nossa aplicação estivesse funcionando tudo certinho, movendo as imagens e tal, se a gente colocasse um width de 100%, aquelas nossas 4 imagens ia estar aparecendo na tela. E quando a gente dá um width de 400%, vai aparecendo uma de cada vez, tá? Então, basicamente, o cálculo ele seria de 100% para cada imagem. Então, como nós temos 4 imagens, eu coloco 400%, beleza? E esse height, ele vai servir para pegar 100% da altura, né? Sim, ele também ia dar um pequeno bug. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha div slide, tá? E dentro da minha div slide, eu vou dar um width de 25%, tá? E eu vou adicionar também um transition de 0.5, tá? E lembra que eu acabei de falar, pessoal, que o cálculo vai ser de 100% de largura para cada imagem, né? Como a DivPy ela tem uma largura de 100%, então eu vou fazer 100% dividido por 4, que dá 25%, tá? Então, por isso que aqui eu coloquei um width de 25%. Porque, recapitulando, cada imagem irá ocupar 100% de largura, né? Então, é por isso que a gente colocou até um width de 400%, porque a gente tem 4 imagens. Então, a gente selecionou essa div slide, que basicamente é essa div que guarda a nossa imagem e deu um width de 25%, porque 100 dividido por 100 dividido por 4 é 25, tá bom? A gente também adicionou essa transição, porque quando a gente mover a imagem para o lado, vai acontecer uma transiçãozinha bem legal, tá? Então, se a gente for ali para o nosso site, dá para perceber que essa nossa imagem ela tá meio cortada, né? Ela tá meio cortada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o ponto slide, image, né? Vou selecionar minha imagem e vou dar um width de 100%. E eu vou dar um height de 100% também. Porque quando eu faço isso, olha que interessante. Ó, ela não fica mais toda cortada do jeito que estava, tá bom? Agora ela pega toda a imagem em si. Então, agora a gente vai partir para a funcionalidade de trocar imagem. De trocar a imagem, tá? Então, basicamente, para nós movermos as imagens, a gente vai ter que colocar um valor negativo para a esquerda com margem left, né? Então, como as imagens estão uma do lado da outra, a partir do momento que nós jogamos a imagem para a esquerda com valor negativo, aparecerá a outra imagem, tá? Então, o que a gente vai fazer é basicamente selecionar o nosso input radio, tá? Então, a gente vai selecionar o nosso input radio. Então, eu estou selecionando primeiro esse input radio aqui, ó, né? Esse primeiro. Então, eu vou dar, agora, eu vou colocar um checked, tá? Vou colocar um checked. Basicamente, esse comando, ele serve, a gente está dizendo assim, ó. Então, quando o radio button 1, ele tiver selecionado, vai acontecer uma coisa. O que vai acontecer? Então, agora eu vou colocar um till, tá? Eu vou selecionar aquela minha classe first, né? Esse carinha aqui, né? Então, o que tá acontecendo aqui, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que tá acontecendo aqui, que você deve estar meio perdido. Então, isso daqui significa que quando o input radio 1 ele tiver selecionado, é por isso que eu coloquei esse checked, tá? Então, quando o input radio 1, né, esse carinha aqui, ó, quando esse carinha ele tiver selecionado, quando ele for clicado, essa div first vai mudar, tá? Então, também é para isso que serve esse till. Porque, ó, quando o nosso input radio 1 ele tiver selecionado, quando houver um clique nele, vai ocorrer uma alteração nessa minha div aqui, tá? Que recebeu essa classe first. E qual vai ser a alteração que vai acontecer quando esse input radio ele tiver selecionado? Então, ele vai ter um margin left de 0, tá? Por que ele vai ter um margin left de 0? Porque ele basicamente não vai precisar mover nada, tá? Então, agora a gente vai selecionar o nosso segundo input radio, tá? Então, aqui de radio 1 eu vou colocar 2, porque agora eu vou estar selecionando esse carinha aqui, tá? Então, eu vou fazer assim. Quando esse input radio 2, ele tiver checado, né, ele tiver selecionado,
essa div aqui, ela vai mudar, tá? E ela vai receber um margin left de menos 25%, tá? Então, lembra daquele cálculo que nós fizemos, que 100% dividido por 4 é 25%? Então, eu quero que aconteça aqui. Mova menos 25% para a minha esquerda, tá bom? Então, se a gente for ver aqui, vou até dar um reload na página. Se a gente for ver aqui, ó, se eu clicar aqui, ó que legal, ele já até está funcionando. Por que acontece isso? Porque, ó, quando eu clico no Input Radio 2, né, nesse carinha, acontece um margin left de menos 25%. E aí ele dá esse efeito de que está trocando de imagem, tá bom? Outra coisa que até que eu vou fazer lá em cima, nesse slider eu vou dar um border radius de 10 pixels. Porque dando border radius de 10 pixels, ele vai dar uma arredondada aqui, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer então aqui, agora eu vou selecionar o meu Region Button 3, né? Então no meu Region Button 3, ele não vai receber menos 25%, ele vai receber agora 50%. Por quê? Porque agora a gente vai fazendo de 25 em 25. Então primeiro esse recebeu 0, esse recebeu menos 25, então a gente vai fazer mais 25. Então, por isso que esse recebeu menos 50, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, ele até selecionou. Então, aqui, ó, tá no margin left de 0. Quando a gente clicou aqui, deu esse margin left de menos 25%. E quando a gente selecionou aqui, deu um margin left de menos 50%. Então, esse carinha aqui tá um margin left de menos 50% em relação a esse carinha aqui, beleza? Então, é basicamente isso que a gente faz. Agora, eu vou selecionar o meu quarto input region, né? O meu quarto region button. E então, aqui eu vou colocar 75%, tá? Então, a partir do momento que eu faço isso, olha que interessante, ele já vai estar funcionando, ó. Então, aqui, ó, quando eu clicar para cá, vai dar menos 25%, menos 50% e menos 75%. E quando eu clico aqui, foi para 0. E aqui, ó, foi para 50% e aqui 75% e assim por diante, tá, pessoal? Agora, eu vou explicar um pouco para vocês como você vai adaptar isso em relação ao seu contexto, tá? Calma aí que eu vou explicar melhor para vocês. Vocês percebem que aqui eu tenho 4 imagens. Só que às vezes na sua aplicação você pode ter 5 imagens, você pode ter 6, você pode ter 7, vai depender muito do seu projeto, né? Então, eu vou te ensinar a como você vai fazer o cálculo de acordo com quantas imagens você tem, tá? Então, vamos supor que você tem 5 imagens. Então, se você tem 5 imagens, ao invés de você colocar um width de 400%, você vai colocar um width de 500%. Então, esse width aqui vai ser em relação a quantas imagens você tem. Se você tiver 7 imagens, por exemplo, então você coloca 700%. Se você tiver 8 imagens, então você vai colocar 800%. Eu vou colocar 400%, porque como vocês podem ver, eu tenho 4 imagens, tá? Então, a gente está dando esse exemplo, né, que você tem 5 imagens. Então, depois, você vai ter que fazer o 100% dividido, você vai ter que fazer 100% dividido a quantidade de imagem que você tem, tá? Então, nesse meu caso, eu tive que fazer 100 dividido por 4, porque são 4 imagens dividido por 100, né? Só que, vamos supor que você tenha 5 imagens, por exemplo. Então, você vai ter que fazer 100 dividido por 5, tá? 100 dividido por 5 é 20. Então, o valor que dá é o valor que você vai colocar nesse width aqui, tá bom? Então, no caso, se você tivesse 5 imagens, por exemplo, você teria que colocar 25%, tá? A outra conta que você teria que fazer é aqui, né? Como aqui esse seu width deu 20%, você teria que dar um margin left de menos 20% aqui no caso, tá? Você não colocaria 25%, você colocaria de 20%, tá? E aí você ia fazer de 20 por diante. Então, se aqui seria 20 no caso, né? No caso, se você tivesse 2 imagens... no caso, se você tivesse 5 imagens, então aqui você ia fazendo de 20 em 20, tá? Opa! Então, menos 20, menos 40, menos 60. É essa conta que você faria. Então, a partir do momento que você for fazer essa adaptação aí,
para sua aplicação vai funcionar. Porque às vezes você pode estar copiando e colando aqui esse projeto, e às vezes você tem 10 imagens, e fazendo essas 10 imagens ia tá dando esse bug. Então, agora que eu acabei de te ensinar a como personalizar para o contexto do seu projeto, tá bom? Então, agora a última coisa que a gente vai fazer é fazer aquele efeito de quando a gente clicar num botão desse, então ele vai ficar com esse background color de branco, tá? Tipo assim, quando eu tiro o mouse, vocês percebem que ele sai, né? Mas então eu vou fazer com esse efeito de quando eu clicar, ele fica, tá bom? Então, para fazer isso, o que a gente vai ter que fazer, tá? Eu já fiz aqui, tá? E eu vou só explicando para vocês, tranquilo? Então, aqui, primeiro, dentro dessa div slides, você cria uma div e coloca essa classe de navigation auto, né? Pelo menos foi isso que eu fiz. Se você quiser trocar o nome, aí fica por você. Então, dentro dessa div, eu coloquei várias outras divs vazias, tá bom? Então, beleza. Então, o que eu fiz depois? Eu selecionei essa minha div navigation auto, tá? Essa div aqui, navigation auto, e eu apliquei literalmente a mesma estilização da nossa div navigation bar, tá? Eu literalmente copiei e colei a mesma estilização aqui para eles, tá bom? Depois, você seleciona o navigation auto div, né? Ou seja, você vai estar selecionando essa div aqui. E para essa div, eu também literalmente eu copiei e colei essa mesma estilização do meu manual BTN, tá? Que é daquelas bolinhas. Então eu também copiei e colei aqui. E depois, eu também, literalmente, pessoal, eu copiei e colei a estilização desse manual BTN Not Last Shield, tá? Então eu fiz a mesma coisa pra cá, tá bom? É basicamente isso que você vai fazer, tá? Não é só isso, né? Tem outras coisas. E a mudança vai ser aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que quando o Radeon 1, né? No caso, quando o Radeon Button 1 ele estiver selecionado, então essa div AutoBTN1, né? Ela será mudada e será adicionada nela um background color de branco. A mesma coisa para esses outros. Então, quando o Input Radio 2 ele estiver selecionado, o AutoBTN2, o background dele vai mudar para branco, tá? Esse AutoBTN1, AutoBTN2 são as divs em si, né? É basicamente isso que vai acontecer, tá, pessoal? Então, ó, então deixa eu descomentar aqui. E você vai fazendo isso para todos os outros, tá? Então, se a gente for ver aqui no site, olha que interessante como o Input Radio 2 que está selecionado, então aqui ele vai selecionar, né? Então, eu vou para o 3, para o 4, vou voltar para o 1, vou dar um reload na página, ó, ele já começa no 1 e assim por diante, tá, pessoal? Então, a aula de hoje foi isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado de fazer esse slide sem JavaScript, tá? É apenas com HTML e CSS, então se inscreva no canal, deixa o like, me segue nas redes sociais, minhas redes sociais estão aí na descrição. Então, é basicamente isso, pessoal. Valeu, falou e fui!